Onde que o Ether não andou? Essa é uma percepção equivocada. O Ether andou tanto quanto o Bitcoin, desde o seu fundo, sem aprovação de ETF Jet, hein? Sem aprovação de ETF Jet. Então o Ether andou sim. Essa visão de que Ether não andou é uma visão equivocada. Essa visão de que o Bitcoin andou mais do que todas as altcoins também é uma visão equivocada. Vários ativos andaram mais do que o Bitcoin nesse mesmo período, tá? Isso aqui agora eu vou começar o tema da live de hoje, pessoal. Começar o tema da live de hoje. Postei hoje mais cedo essa tela aqui lá no Twitter, ó. É o seguinte. Ontem, na live com o Casta, falamos sobre o institucional. Ontem eu fiz uma live aqui, para quem não assistiu, recomendo que vocês assistam. Foi às 18 horas do Brasil ontem com o Casta. O Casta explicando para a gente sobre o Opcat, sobre programabilidade. Discutimos muita coisa sobre Bitcoin, beleza? E aí eu postei hoje cedo o seguinte. Ontem na live com o Casta, falamos sobre o institucional saber ou não das propostas de mudança do Bitcoin. Né? Num determinado momento eu perguntei para o Casta, será que esses caras sabem toda essa discussão que está acontecendo em torno do Bitcoin? Será que eles sabem de Opcat? Será que eles sabem das potenciais consequências de Opcat para o Bitcoin? A gente falou, inclusive, né, na possibilidade de hard fork do Bitcoin, caso não haja consenso a respeito da implementação do Opcat. E aí, essa imagem aqui é uma imagem de um artigo compartilhado mais uma vez pelo Matt Hogan, CIO da Bitwise, onde ele mostra a diferença do Bitcoin e do Ether por use case. Né? Então eles deixam claro aqui a visão deles de que o use case líder do Bitcoin é para ser substituto de assets monetários, né? Ou seja, uma alternativa à moeda fiduciária. E na Ethereum, o use case líder é tokenização, stablecoins, DeFi, game, NFTs, de identidade digital, DAOs, tudo isso que traz, né, como benefício a utilização de contratos inteligentes, ok? E aí, senhores, eu queria compartilhar com vocês a reportagem inteira. Essa aqui é a reportagem inteira e é por ela que eu quero passar aqui com vocês, para vocês entenderem o que me trouxe a esse assunto. Ó, em primeiro lugar, no começo da reportagem, ele fala sobre aquela reportagem, aquele report que ele escreveu sobre o potencial income, né, o potencial, desculpa, income não, o potencial inflow de 15 bilhões de dólares no Ether até o final de 2025. Já passei sobre isso, não vou repetir, ok? Mas ele fala aqui, ó, que algo ficou preso no fundo da minha mente desde que ele escreveu aquele memorando. E aí ele traz as dúvidas dele, que são positivas a favor do Ether. Tá? E aí eu vou explicar aqui o porquê. Ó. Eu vou passar por esses dados com vocês, porque me chamou muito a atenção, e eu concordo com isso. Né? Claro, a Bitwise está fazendo uma propaganda muito grande em torno do lançamento do Edge. Bom, o que esse artigo traz, tá, galera? Então, ele fala o seguinte, ó, eu vou passar por esse artigo inteiro com vocês, tá? Investidores ingênuos e parte da mídia colocam o Bitcoin e o Ether na mesma cesta, como se fossem a mesma coisa. E é compreensível o porquê. Eles são os dois maiores criptoativos. Mas os leitores desse memorando sabem que eles são tão diferentes quanto ouro e petróleo. Por design, o Bitcoin é estruturado como um novo ativo monetário. Ele visa competir com o ouro, o dólar americano e outras moedas fiduciárias como reserva de valor e, eventualmente, como meio de troca. Essa é uma arena emocionante. O ouro é um mercado de mais de 10 trilhões de dólares e o mercado de dinheiro é o maior mercado do mundo. O valor do Bitcoin poderia facilmente saltar 10 vezes ou mais se ele penetrasse com sucesso esses mercados. Ok? Show de bola. Ele está falando que se o Bitcoin conseguisse penetrar o mercado do ouro e da moeda fiduciária, efetivamente, né, para todos os investidores, para toda a classe de investidor, ele poderia fazer 10 vezes daqui para frente se ele penetrasse esses mercados. Aí ele fala que o Ether é totalmente diferente. Ethereum é estruturado como uma plataforma de tecnologia. É uma blockchain totalmente programável que serve como a espinha dorsal para novos aplicativos baseados em cripto, como
tokenização, stablecoins e finanças descentralizadas, DeFi. E a economia do Ethereum é simples. Outras coisas constantes, à medida que mais pessoas usam esses aplicativos, o valor do ETH, o ativo que alimenta a blockchain do Ethereum, cresce. Isso porque você tem que pagar as taxas em ETH para usar essa blockchain, tá? E aí aqui ele compartilha aquela imagem que eu compartilhei lá no Twitter, né? Blockchains líderes por use case. Não quer dizer que elas não possam ser utilizadas para outra coisa, mas por use case, o Bitcoin é líder como uma blockchain de ativo monetário e a Ethereum como uma blockchain de contratos inteligentes para tokenização, stablecoins, DeFi, tudo isso que a gente já conhece, tá? Aí vamos lá, seguimos, ó. Aqui. Por que os ETFs, né, do Ethereum podem superar as expectativas? Ele fala o seguinte, é aqui que entra a minha suspeita furtiva de que os ETFs de Ethereum podem surpreender positivamente. Ele já tinha buscado lá 15 bilhões de inflow até o final do ano que vem. Mas ele acha que pode mais. No artigo ele tinha falado que ele achava que podia ir mais, e aqui ele discorre um pouco mais sobre isso. Ó. Afinal, os investidores adoram ações de tecnologia. Né? Isso a gente sabe por conta das empresas de tech, que são as principais capitalizações de mercado. Quase todos os investidores têm exposição a empresas de tecnologia de alto crescimento, como Nvidia e Meta. E relativamente pouco tem exposição a ativos monetários como o ouro. Aí ele segue falando o seguinte, é bem fácil para mim imaginar investidores vendendo uma pequena quantidade da sua exposição à tecnologia e adicionando Ether. Ou seja, ele está falando aqui da possibilidade de investidores que têm investimento em Nvidia, em Meta, em Alphabet, em empresas de tecnologia, trocando parte desses investimentos por ETH. Ele fala o seguinte, eu diria que é mais fácil do que imaginar investidores esculpindo uma manga de portfólio totalmente separada para um novo ativo monetário. Ou seja, ele acredita que investidores que investem em tech têm mais propensão a investir em ETH do que em Bitcoin. Ou seja, mais propensão em investir em tecnologia do que em ouro, por exemplo, em fiat, tá? Aí ele fala, para que isso aconteça, precisamos que a ideia central, que seria que ETH é um investimento em tecnologia, ganhe força no mainstream. Ou seja, para isso acontecer, para o investidor tradicional, né, que é onde tem muito dinheiro, trocar um pouco do investimento que ele tem em Alphabet, que ele tem em Nvidia, que ele tem em Tesla, que ele tem em Meta, por Ether, ele tem que enxergar no Ethereum um ativo de tecnologia. Aí ele fala assim, ó, então você precisa ver duas coisas. Primeira, mais pessoas precisam entender como o Ethereum é diferente do Bitcoin. Em segundo lugar, alguns dos aplicativos construídos na Ethereum precisam ganhar força e chegar efetivamente ao mainstream. Como isso pode parecer? Imaginem stablecoins indo de 160 bilhões, né, que é a capitalização atual das stablecoins aproximada, para 1,6 trilhão em ativos, à medida que mais pessoas adotam a velocidade e a transparência dos pagamentos habilitados para a blockchain. Ou considere aplicativos financeiros descentralizados, abrindo novos caminhos para empréstimos e financiamentos com o início da clareza regulatória. E eu acho que depende um pouco de mudança lá de liderança nos Estados Unidos, tá? Ou imagine mais empresas seguindo o exemplo da BlackRock e construindo fundos tokenizados na plataforma da Ethereum. Apostas certas? Claro que não. Mas você não precisa se esforçar tanto para imaginar isso. Aí ele fala o seguinte, talvez alguém precise lançar um novo ETF que seja 10% ETH e 90% em ações de tecnologia. Claro, eles são um fundo negociado em bolsa. Eles podem ser os lançadores desse produto, né? Como ponto de partida para o futuro da tecnologia, você poderia fazer muito pior. Ou seja, de novo, né? A gente tem que ter capacidade de fazer análise crítica aqui, né? O Matt Hogan é o CIO da Bitwise. A Bitwise é uma dessas empresas que oferecem investimento em Bitcoin via fundo negociado em bolsa spot. Então, ele sabe que teremos a oferta de ETF de ETH spot. Quanto mais gente investir no ETF de ETH spot via a Bitwise, mais dinheiro ele ganha, porque ele ganha lá uma taxa de administração. Então, a Bitwise tem feito muito esforço para fazer uma venda prévia de ETF de ETH à vista, mesmo antes de o produto estar
nas prateleiras, né? Ele está disponibilizado. Mas eu não acho que o raciocínio dele esteja equivocado. Esse é o ponto. Eu não acho que o raciocínio dele esteja equivocado, especialmente quando eu cruzo essas informações com tantas informações que eu tenho trazido para vocês aqui todos os dias. A gente falou recentemente sobre o on-ramp muito fácil para você acessar a blockchain da Tom, com um on-ramp muito simples de ser feito, né? E aí eu estou falando, obviamente, de Tom, não é Ethereum, mas a gente sabe que hoje o on-ramp fácil deixou de ser um diferencial e passou a ser exigência, passou a ser o mínimo para você ofertar para usuários, caso você queira ter o acesso de novos usuários, caso você queira oferecer a sua ferramenta para novos usuários. Né? A gente viu, por exemplo, ontem a gente tratou um pouco de RWA. Ontem eu falei sobre a Aave ser utilizada como infraestrutura por uma startup espanhola chamada Rental para oferecer para os investidores de varejo acesso ao mercado imobiliário em 4 países: Estados Unidos, México, República Dominicana e Espanha. Ou seja, imaginem que a primeira camada de tudo isso, né? Que a primeira camada é a Ethereum, para depois vir uma Aave, para depois vir uma Rentals. Ou seja, tu tá trazendo uma gama de novos investimentos para o investidor normal, que antes não tinha acesso a esse tipo de investimento, e a camada base de infraestrutura ali, a blockchain que está sendo utilizada para isso é a Ethereum, e para interagir com a Ethereum, tu precisa do token ETH para pagar o gas de tudo isso que vai sendo utilizado camadas acima. Ou seja, temos que fazer uma análise crítica a respeito do report escrito pelo Matt Hogan, porque ele tem interesse que isso aqui se torne realidade, mas eu não acho que ele esteja equivocado na leitura que ele está fazendo a respeito do potencial inflow que teremos de dinheiro no ecossistema da Ethereum como um todo. Tá? Então, eu acho, senhores, que ele está correto. Apesar de ele estar preparando o produto que ele vai vender, preparando o investidor para comprar o produto que ele vai vender, porque ele tem interesse nisso, vejam que faz sentido, na minha opinião, faz sentido, em virtude de todas os outros fatores que a gente tem discutido aqui quase todos os dias, tá? Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Não por conta disso, mas por conta de supply. ETH tem baixa inflação ou deflação. Então, o Ether ele é inflacionário, né, o Bagre? Ele é inflacionário, só que existe um mecanismo de queima de Ether. Se você tem mais queima do que emissão, ele continua sendo inflacionário, né? É um ativo inflacionário. Mas você tem aí um processo de queima. Se você queima mais do que você emite, você acaba tendo uma diminuição na quantidade de Ether em circulação, tá? Vander Nogueira. Acho que a galera está nessa sardinhagem com Bitcoin porque Ethereum não valorizou o esperado. Discordo, Vander. Discordo, cara. O Ether valorizou tanto quanto o Bitcoin, velho. Já falei sobre isso. Essa é uma visão equivocada, cara. É uma visão equivocada. Deixa eu compartilhar com vocês aqui uma coisa. Eu já mostrei isso, mas eu vou mostrar de novo, ok? Vou mostrar de novo. Ó, deixa eu fazer uma conta besta aqui. Pode ser que o áudio piore de novo, tá? Mas eu preciso fazer isso aqui para vocês entenderem. Vamos lá? Ó, CoinGecko. Deixa eu fechar essa tela aqui. Não sei se essa tela não estava atrapalhando. Ó, deixa eu fechar o CoinGecko aqui só para a gente tirar de uma vez por todas essa ideia de que o Ether não andou. Ether não valorizou. Ether valorizou sim. Valorizou sim e não foi pouco. Olha só. Vamos dar uma olhada aqui, ó. É o seguinte, ó. O Bitcoin, o fundo do Bitcoin nesse ciclo, pessoal, foi 15.400, certo? Quando a gente divide 60 mil por 15.400, significa que do fundo até aqui, isso aqui é matemática, tá? Não é achismo, não. Isso aqui é matemática. De 15.400 para os 60 mil atuais, o Bitcoin fez 3,8 vezes. Ok? Marque esse número, 3,9 vezes. Vamos arredondar aqui. 3,9 vezes. O Ether de 3.287, que é o preço atual, dividido por 880, que foi o fundo, ele fez 3,7 vezes.
Onde que o Ether não andou? Onde que o Ether não andou? Essa é uma percepção equivocada. O Ether andou tanto quanto o Bitcoin, desde o seu fundo, sem aprovação de ETF Jet, hein? Sem aprovação de ETF Jet. Então o Ether andou sim. Essa visão de que Ether não andou é uma visão equivocada. Essa visão de que o Bitcoin andou mais do que todas as altcoins também é uma visão equivocada. Vários ativos andaram mais do que o Bitcoin nesse mesmo período. Tá? Visão equivocada, hein? Não subiu o tanto que o Bitcoin. Pô, subiu pra caramba. Subiu pra caramba. Subiu quase a mesma coisa, simples. Quase a mesma coisa. Deixa derreter o Bitcoin. Muitos, infelizmente, acham que o Bitcoin é como um botão interruptor de lâmpada. Aperta, ele acende, aperta, ele apaga. Simples assim. Não quero entender nada. O Bitcoin é muito mais complexo que isso, né, Nazareno? Muito mais. Se você está no mercado há mais tempo, você percebe que a narrativa foi mudando ao longo do tempo. E como várias promessas não foram cumpridas. Inclusive a Solana com blockchain monolítica capturou. Cara, as narrativas elas mudam. Isso é verdade, né? Elas mudam a todo tempo. É um mercado muito dinâmico. O que é verdade hoje já não é verdade amanhã. O mercado do cripto é um mercado extremamente dinâmico. As coisas acontecem numa velocidade muito alta. Então, é verdade que precisa estar vivendo o mercado, se atualizar para não ficar para trás. Mas muita coisa que muita gente acha que não faz mais sentido, na minha opinião, continua fazendo. E dizer que não faz, pelo simples fato de existirem ativos novos que têm chamado mais atenção no curto prazo, na minha opinião, é um erro, tá? Kryptoniano, salve, meu cara. É sério isso. Galera toda assustada com essa correção. Eu acho que é oportunidade. Só porque o Bitcoin tá abaixo de 60 mil. Cara, ele pode continuar caindo, cara. Vamos dizer que o Bitcoin continue caindo, que vá ali para os 53, como tem muita gente apontando, para os 50 mil. Para mim é oportunidade. Não mudou nada no que diz respeito a ciclo. Nada. Ó, então, fumar faz bem. Tá bom agora. O pessoal tava reclamando no começo. Parece que depois de um tempo o microfone melhorou. Não sei exatamente o que é. Acho que o gráfico ETH Bitcoin é a melhor métrica para analisar essa questão de valorização. Cara, a maior parte das pessoas analisam esses ativos na paridade com o dólar. E a conta é essa aí, cara, que eu acabei de te mostrar. São números. São números. Do fundo até aqui, quase a mesma coisa. Tá? Muita especulação e pouca entrega. Só vejo falar em Aave, Unimaker, Link, GMX lido por enquanto. Diego, pelo contrário, cara. Ô, Diego, tudo que acontece, cara, nas segundas camadas da Ethereum, só pode acontecer porque existe a camada principal, que é o Ether, cara. E tu queima Ether, né? Tu gasta gas nas segundas camadas em Ether. E tu queima Ether nas segundas camadas também, na utilização das segundas camadas desde o Dencun Fork. Cara, o Ether tá animal, velho. Tá animal. A galera que quer que o Bitcoin derreta são aqueles que não compraram nas quedas e acabaram comprando no topo. É mais ou menos isso. Pignatário, acho que quando se diz que não andou, é porque se andou igual o Bitcoin, valeria mais ter ficado com o maior. Principal e mais segurativo. Vale a pena olhar o par ETH-BT. Cara, o Pignatário, eu discordo, velho. Discordo. Andou quase a mesma coisa, velho. E o Bitcoin teve aprovação de ETF, cara. Bitcoin teve aprovação de ETF spot. Tu resolveu um gargalo aí de milhares de investidores que queriam acessar Bitcoin, mas que não queriam se preocupar com autocustódia. E eles andaram quase a mesma coisa, velho. Quase a mesma coisa. Claro que a gente teve o merge nesse caminho aí, né? A gente teve o merge. O merge, no merge, a gente teve uma redução de 88% na emissão de ETH, que é um fato super importante. A gente teve uma redução de 88% na emissão de ETH. No Dencun Fork, a gente teve a liberação da diminuição das taxas nas segundas camadas, e aí a gente tem a expectativa de mais utilização das segundas camadas, e aí uma aceleração na queima de ETH, ou seja, mais um fator que colabora para a diminuição de ETH totais em circulação. Isso efetivamente não aconteceu ainda porque a tensão não está ainda nas segundas camadas. Mas as segundas camadas estão muito bem, cara. Então, eu acho que ainda tem muito dinheiro para entrar no Bitcoin via ETF,
porque a gente sabe aí que provavelmente investidores institucionais precisam de mais tempo para due diligence para poder aportar em Bitcoin via ETF. Então, acho que ainda tem muito dinheiro para entrar no Bitcoin via ETF, mas tem uma quantidade enorme de dinheiro para entrar no Ether também. Né? O investidor, será que ele vai querer investir no Bitcoin ou será que ele vai querer investir no mercado cripto como um todo? Eu acho que tem muito dinheiro para entrar em ambos os ativos. Mas o Ether andou praticamente a mesma coisa que o Bitcoin andou, sem a criação desse instrumento que resolveu um gargalo muito importante para permitir que pessoas investissem em Bitcoin. Tá? Bom dia, meu preço médio de Bitcoin é 20k. Devo me preocupar com essas quedas? Eu acho que não, né? Tu tá preocupado? Eu não tô, cara. Eu não tô preocupado. Zero preocupado. Microfone está sentindo as dores dos treinos. Estava replicando as. Rapaz, ó, ô Diego, tô treinando todos os dias. Hoje eu não sei se eu vou conseguir treinar, porque hoje tem essa live aqui agora, que termina já já. Depois tem community call lá no servidor do Zero Paralelo, onde a gente vai continuar conversando sobre esse assunto aqui. Então a gente vai continuar conversando sobre esse assunto às 10 horas da manhã, horário de Brasília, lá no canal de voz do Embarque do Zero Paralelo. Se você não é membro aqui do canal ainda, considere se tornar. Conecta o seu Discord no seu YouTube para poder participar lá. São só R$39 por mês. Ao meio-dia, eu devo estar no canal do Caio. Parece que vai ter lá hoje o Tavi Costa para a gente falar sobre ouro, prata e risco mundo. O Tavi Costa é um cara que eu admiro bastante, então vai ser bem legal poder conversar com ele. E às 18 horas hoje, nesse canal, teremos mais uma live com mais um convidado. Ontem tivemos o Casta. Hoje teremos o Kenneth Correia para falar sobre um assunto um pouquinho diferente. Hoje a gente vai falar sobre IA. A gente vai tentar entender os impactos de IA no mundo e nos negócios. Com o Kenneth Correia, que é um cara que eu já fiz live há muito tempo atrás, entende bastante do assunto, consegue conectar IA com o negócio de uma maneira muito inteligente. Então, hoje, 18 horas, estaremos aqui de volta nesse canal para falar sobre IA e os impactos disso no mundo e nos negócios. Então, hoje vão ser 4 conteúdos. É possível que eu não consiga ir para academia hoje, tá? Sempre aconteceu essa correção antes do sprint final. Qual a surpresa? Zero surpresa, Yokai. Zero surpresa. Falou tudo. Falou tudo. Sempre teve correção, galera. Sempre tem correção depois do heavy. Sempre. Muita gente apostava que não ia ter, porque dessa vez tem ETF. Mas tá tendo. Tá tendo. Tá? Concordo. Zero surpresa. Cai que eu compro a simetria em quem anda com o Bitcoin. Estou estudando a simetria. O Bitcoin cai e eu vejo e anoto o que está caindo junto. Quero Dog to the Moon e RC, que é o grande família. Amém aí, tomara que ande, porque eu tenho os dois. Marcos, comprei Bitcoin a 62k, quero que derreta para comprar mais e diminuir e baixar o meu preço médio. Acho um bom desejo, Marcos. Agora, se cair, tu vais efetivamente fazer a compra ou tu vai ficar com medo? Porque o que acontece é isso, né? O pessoal fica assim, pêndulo agora tá 6, se voltar 3 eu vou comprar. O cara tem uma puta convicção quando o preço está subindo. Quando cai, ele pensa assim, e agora? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que vai cair mais? A convicção do cara é abalada no momento em que o preço cai. Então, comprei Bitcoin a 62. Se o Bitcoin cair a 50, a tua convicção ela se mantém e tu compra? Ou tu fica assim, meu Deus, será que agora que o Bitcoin morreu? A maioria das pessoas, não estou falando que é o teu caso, ok? Mas a maioria das pessoas agem da seguinte forma. Porra, Bitcoin 70 mil. Devia ter comprado quando estava 60, né? Aí o Bitcoin vai lá e cai a 60. Aí o cara fala, será que eu compro a 60? Será que o Bitcoin morreu? Será que eu tenho que esperar cair um pouquinho mais? Aí o cara não compra. Aí volta para 70. Esse é o comportamento da maioria das pessoas. Se você tem convicção no ativo, e aí vale para o ativo que for, vale para outros mercados de investimento, inclusive, tá? Sei lá, vamos fazer como a Sofia gosta de falar, vamos fazer um depara com o mercado imobiliário. Eu tô bullish numa praia de Floripa, que está super desvalorizada. Sei lá, um apartamento de 3 quartos já valeu R$1 milhão e nesse momento está sendo negociado a R$600 mil. Aí tu pensa assim, putz, mas será que eu compro? Agora tá valendo 600 mil. Quando tava 1 milhão, tu queria comprar. Quando tá 600 mil, tu não quer comprar. Se tu tem convicção de que aquela região vai voltar a se apreciar, ou porque tu tem algum tipo de informação, ou porque tu acha que tá muito barato em comparação com o resto da cidade, tu aproveita a queda para comprar. Só que o que acontece com a maior parte das pessoas é que quando o preço cai, as pessoas ficam com medo e a convicção vai embora. É o que acontece com a maior parte das pessoas, tá?
Galera, faltam alguns minutos para acabar a live. Eu vou correr para os membros agora, tá? Preciso priorizar os membros. Rafael Lobo. João, muita gente entrou no mercado quando o Bitcoin fez all-time high antes do halving esse ano, em 73 mil. Gente despreparada e medrosa que está despejando suas posições. Infelizmente, Rafael, isso é super comum, velho. Infelizmente, isso é super comum, tá? Pignatar, entendo, João, mas o que quis dizer é que eu quero aumentar meu número de ETH e BTC. A conta é simples. Se tivesse trocado todos os ETHs por Bitcoin, em 21, eu poderia recomprar 50. Então, mas aí, ô Pignatário, tem uma questão aí de tempo, né? Porque o Ether não bateu o fundo quando o Bitcoin bateu o fundo. O Bitcoin bateu 15.400 num momento e o Ether bateu 880 em outro momento. Tá? Então, tu tá levando isso em conta, ok? Agora, se tu tira isso da conta, se tu fala assim, se tu pensa ciclo, tá? Putz, olha, eu tentei entrar no fundo dos ativos aqui. Digamos que eu consegui. Não foi o meu caso, tá? Por exemplo, eu entrei no Bitcoin, o meu aporte nesse ciclo no Bitcoin foi em 16.700. Não foi em 15.400, foi 16.700. Mas eu acho que eu entrei bem. No Ether, eu entrei a 1.400. Eu entrei bem, mas eu entrei bem mais distante do fundo do que eu entrei no Bitcoin. Só que eu olho o ciclo. Então, o meu resultado no Bitcoin está melhor do que o meu resultado no Ether. Por quê? Por causa do time frame aqui. Agora, esquece time frame, né? Porque cada caso é um caso. Vamos pensar ciclo. Do fundo até o preço atual, eles estão performando a mesma coisa. A mesma coisa. É porque tu está usando o critério, tu está usando o fator tempo aqui para fazer a tua análise. Eu não vou julgar o tempo de cada um, o tempo em que cada um entrou. Porque aí tu vai ter milhares de resultados distintos. Agora, quando eu penso em ciclo, qual foi o fundo dos ativos aqui nesse ciclo? 15.400 e 880. Para o preço de agora, mais ou menos a mesma coisa. Tá? Ó o Edu aí, seja muito bem-vindo, Edu. Só é justo uma comparação alguns meses após. Então, aí que tá, tem muito fator novo, cara. Por isso que para mim é ciclo, velho. Fundo do ciclo e preço atual. Ponto final. Os dois andaram quase a mesma coisa e não teve ainda, não tá disponível ainda ETF Jet Spot. Ainda que no curto prazo possa ter uma correção no lançamento do produto, isso ainda não aconteceu no Ether, entendeu? Essa desvalorização e apreciação do Bitcoin já aconteceu. Já aconteceu. Emanuel Carvalho, João, mas as correções sempre foram assim. Ameaça subir e depois cai mais por vários dias, ou cair e subir. Cara, é exatamente. Emanuel, tá acontecendo como sempre aconteceu, cara. Tem nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Tá ipsis literis como o ciclo passado. Qual que é a diferença? Existe uma diferença. O Bitcoin bateu máxima histórica antes do halving. Historicamente, ele bate 200 dias depois do halving. Era para acontecer em novembro desse ano, se fosse como nos dois ciclos anteriores. Nos 3 ciclos anteriores. Foi assim. Então, isso está diferente. Agora, no que diz respeito a tempo e comportamento, cara, tá igual, velho. Tá igual.